Olá, meus irmãos, voltamos então, né, a continuar falando sobre a metodologia com foco no mestrado, na pós-graduação. Eu vou iniciar dizendo sobre tipo de pesquisa, né? Isso você vai ter material escrito sobre isso, mas eu gostaria de fazer uma pequena abordagem sobre tipo de pesquisa e depois é meu interesse que você tenha noção do que você vai ser avaliado na sua dissertação, no seu projeto. Então, isso talvez, falando desde o início, ajude a dar foco, né? E objetividade nas coisas que nós vamos falar, de como vamos tratar o nosso trabalho, né? Então, primeiro, dizer que é claro que tem muitos tipos de classificações, de pesquisas, né? E de trabalho, mas a gente pode dizer que você tem um tipo quanto à utilização dos resultados, né? Ou seja, se a pesquisa ela é pura ou se ela é uma pesquisa aplicada, né? Também quanto aos fins, se ela é uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, né? Como que ela funciona quanto à sua finalidade, né? Quanto ao método, a natureza do método, né? Essa pesquisa é qualitativa ou é quantitativa? Né? São escolhas, né? Que são feitas de acordo com o objeto da pesquisa, né? Então, quanto à utilização dos resultados, né? Essa pesquisa pode ser realmente pura ou aplicada. Então, se ela é uma pesquisa pura, né? Ela tem uma visão voltada para resolver problemas, né? De que natureza esse problema? Natureza teórica, né? Então, uma pesquisa pura é uma pesquisa que quer resolver problemas teóricos. E a pesquisa aplicada, às vezes ela é chamada também de pesquisa prática, né? Ela tem ênfase na solução de um determinado problema a partir do conhecimento que você tem sobre aquilo, né? É claro que uma não exclui a outra, né? A pesquisa pura não exclui a pesquisa aplicada, né? Elas se completam, né? E é interessante que você perceba isso, né? Agora, existe uma finalidade, né? A gente diz que quanto aos fins, a pesquisa pode ser exploratória, né? Se ela é exploratória, ela é desenvolvida com a meta de proporcionar uma visão geral acerca de um determinado problema ou de um determinado fato, né? Então, o tema é escolhido porque ele não foi devidamente explorado, ou ele é pouco explorado, então ele necessita de uma pesquisa que explore isso. Por isso que a gente fala pesquisa exploratória. Às vezes os alunos, estudantes ficam pensando, né? O que é uma pesquisa exploratória? É que você vai pegar um tema que você fala assim, esse negócio não está bem trabalhado ainda, é meu interesse trabalhar isso. Então você vai fazer uma exploração, né? Então, nesse tipo de trabalho, né, você vai formular uma hipótese a respeito de algo que você acha que precisa ser melhor trabalhado. Então, a ideia é trazer uma familiaridade melhor àquele problema ou àquele objeto que você está pesquisando, para aumentar o conhecimento, né, teu, né, como pesquisador, ou da pesquisa, da ciência, acerca de um fenômeno que você deseja estudar, a respeito de alguma coisa que você estudar. Então, você quer ampliar a familiaridade. O que você vai fazer? Fazer uma exploração sobre o tema, né? Quanto aos fins, a pesquisa também pode ser descritiva. Observa que ela pode ser exploratória e ela pode ser descritiva. O objetivo da descritiva é descrever, né? Vai descrever alguma coisa, né? Ou botar a característica de algo, de um fenômeno, de uma população, de um evento, vai descrever isso. É claro que se você vai descrever alguma coisa, é porque você tem um envolvimento, uma ciência prévia sobre aquilo, né? Você só descreve aquilo que você tem um grande conhecimento, um bom conhecimento, né?
por isso que você está descrevendo, você está pegando todos os aspectos, ou grande parte dos aspectos, ou aspectos que são muito necessários, né, a respeito de um problema de pesquisa, né, permitindo então que a sua pesquisa possa ser bem estruturada. Esse é o sentido. Ainda, a gente diz que quanto aos fins, ela pode ser também explicativa, né? Então, uma pesquisa explicativa, ela tem... ela quer formular, tem uma formulação prévia, né, de uma hipótese que você vai, então, explicar essa hipótese, tá? Em busca de uma relação de causa e efeito. Então, ela visa fazer o quê? Ela visa esclarecer. A pesquisa explicativa quer esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, né? Que aquilo ocorre por causa disso que causa aquilo. Então, você está fazendo uma pesquisa explicativa. E quanto à natureza do método, a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. No meu caso, pesquisador social, então eu trabalho com pesquisa qualitativa, principalmente, né? Mas a pesquisa pode ser quantitativa também. No nosso caso, estamos trabalhando com missões, missiologia, né? É claro que o que eu estou falando é aplicado a qualquer tipo de pesquisa que você faça de outros temas, né? Mas eu tenho uma base da onde eu estou tirando isso e para quem eu estou falando, né? Então, a pesquisa quantitativa, ela traduz em números, né, o que você está pensando, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, colocada em números, opiniões, informações classificadas e organizadas através de quantidade. Então, o método que se utiliza são os métodos estatísticos. E a pesquisa qualitativa, ela tem uma relação dinâmica, porque ela é descritiva, né? E ela utiliza o método indutivo. O método indutivo é utilizado para que ela possa, então, fazer a sua descrição de qualidade. Então, nesse caso, o foco principal é o processo na pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa, ela é dita que ela é não estruturada, ou seja, ela dá a possibilidade de você ter insights, de você ter compreensão do contexto do problema através de durante o processo, os insights irem acontecendo. Então, ela alcança uma compreensão qualitativa das razões e das motivações que aquilo está ocorrendo, ou por que aquilo ocorre. No caso da quantitativa, a gente diz que a pesquisa é estruturada. Por quê? Porque ela procura quantificar dados, aplicar esses dados de uma forma que você possa ter uma análise estatística. Então, objetivamente, a pesquisa quantitativa ela vai generalizar os resultados da amostra para uma população-alvo. Então, ela vai dizer como isso se dá em determinada parcela e vai dizer como isso pode ser projetado para uma parcela maior, né? A pesquisa quantitativa, ela é muito importante, entendeu? É muito importante. Mas a pesquisa qualitativa, ela não trabalha com grande quantidade de casos. A outra precisa de uma grande quantidade, uma amostra significativa, para que se possa fazer, então, a projeção. Mas na qualitativa, você trabalha com um pequeno número de casos, não representativo de uma grande população, né? E nesse caso, você desenvolve uma compreensão inicial sobre aquilo, enquanto na quantitativa é mais abrangente, representa um universo de casos, né? Então, essa é a diferença básica, né? A pesquisa qualitativa, ela tem como característica principal, né, o pesquisador está imerso no contexto. A perspectiva interpretativa dele está conduzindo a pesquisa.
No momento eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa. Estou investigando a respeito de um fenômeno de evangelização em um determinado contexto, a partir de um determinado problema que eu vi. Então eu estou vendo aquele problema e falando assim, eu acho que isso é por causa disso, aquilo e aquilo. Por que eu acho isso? Eu acho isso por causa da minha observação. Né? Essa observação pode ser uma observação participativa também. Então, aquela observação me levou a algumas perguntas. E agora eu estou desenvolvendo a pesquisa para saber se essas perguntas procedem e para onde isso vai dar. Então, eu estou tendo os insights durante a minha pesquisa. Você compreende o que eu quero dizer? Os métodos qualitativos são adequados segundo o fenômeno que está sendo estudado. E esse fenômeno costuma ser complexo, né? E a natureza social é complexa. Então, ele não tende a uma quantificação, mas uma qualificação daquilo que está sendo observado. Então, as pesquisas qualitativas e quantitativas, elas podem ser complementares, né? O foco da pesquisa qualitativa será, então, a compreensão, ou seja, como isso ocorre, entendeu? A compreensão. A preocupação está em saber como um fenômeno se dá ou como aquele fenômeno se comporta. E isso se refere, né, ao mundo de significados, né? Então, o objetivo do estudo, né, são os fenômenos humanos aprendidos de acordo com seus significados e com uma análise do comportamento e do sentido que tem. Então, nesse caso, né, você está olhando com um olhar subjetivo, ok? Porque você está interpretando. Então, não é o dado frio, quantitativo, é um dado subjetivo, interpretativo. E você se envolve no fenômeno que você tem o seu interesse, né? A pesquisa qualitativa, ela tem uma compreensão, ela está buscando uma compreensão, é um dos objetivos, né? Explanar alguma coisa, aprender e interpretar a relação de significados que essa coisa tem, tanto para os indivíduos pesquisados, para o grupo pesquisado ou para a sociedade, né? Então, a amostra que você levanta para esse estudo, né, é uma amostra eleita, né? São indivíduos elegidos para aquilo. E é bom que você explique qual o seu processo de eleição, né? Como se dá a escolha dos participantes da sua pesquisa, né? E o tratamento que você vai dar à análise desses dados, né? Ela tem uma categoria de relevância teórica, né? Você vai dizer sobre como você está fazendo isso, a teoria, você vai explicar a teoria também, porque a ênfase sua está no processo. Então você precisa botar dados de teoria e citações de teoria que dão o pensamento que está dirigindo a tua pesquisa e o teu estudo, para que aquilo tenha uma relevância teórica e possa ser passivo, como eu falei lá no início, né? Possa ser passivo de alguém replicar ou aplicar ou complementar isso a partir do que você fez, né? Então, isso pode ser um estudo de caso, pode ser uma pesquisa documental, pode ser uma observação, até uma observação participante, uma pesquisação. De qualquer forma, é isso que nós procuramos. Então, aqui eu estou apresentando essa primeira base para você. E agora é meu interesse dizer para você sobre o que vão te avaliar, em que você será avaliado. E por que eu quero dizer isso no início e não lá no final do meu trabalho? Para que você tenha foco, né? É claro que o que você está apresentando será avaliado por uma banca, né? Avaliado por pesquisadores, por cientistas, que vão dizer, né? Os seus professores vão dizer, né? Aqui você veio e o que você está fazendo, se é relevante ou não. Então, isso é importante. Então, é claro que você vai ter um orientador.
Não existe pesquisa sem orientador. Às vezes eu sou convidado para ser orientador de alguma coisa, eu vou me apresentar o trabalho. Pronto. Ele já digitou, já fez tudo. Está tudo certinho já. Né? E ele fala assim, está aqui, professor, meu trabalho, para o senhor me orientar. O trabalho está pronto, vou orientar o quê? Né? A gente perde até a base de como encaminhar, porque aquilo já foi lidado na cabeça da pessoa, e sem orientação, ele não sabe qual é o rumo que a instituição tem. Ou ele sabe, mas ele está fora do diálogo acadêmico, entendeu? Então, a questão não é tanto se você tem todo conhecimento ou não. E algumas pessoas têm, né? Outro dia estávamos falando, né? A pessoa tem todo conhecimento de um certo grupo indígena, um conhecimento que eu não tenho, ele está imerso na realidade, né? Então, ele achou por bem já preparar tudo, né? É relevante, até se fosse para escrever um livro, né? Mas, quando estamos falando de uma dissertação, a dissertação é um diálogo acadêmico. Então, você tem que dialogar com a academia. E essa academia é representada pelo orientador. Você compreende? Então, o orientador não pode simplesmente ler e carimbar, tá legal, vou apresentar o seu trabalho. A não ser que seja muito ruim de trabalho, né? Porque ele está referendando algo sem diálogo, né? Então, aí nós caímos naqueles trabalhos antigos, que é a monografia, né? Então, a monografia não precisa de orientação. O aluno diz o que ele sabe tudo sobre um trabalho, né? E ele é o único que está lidando com isso, né? Mas aqui, na dissertação, a dissertação pressupõe um diálogo acadêmico. Eu não sei se você compreendeu perfeitamente isso, né? Então, você vai submeter isso e isso será analisado, né? Vai ter um procedimento de exame para lidar com isso. E esse é o meu tópico agora, né? Sobre o que vai ser visto nisso, né? Então, a primeira coisa que os examinadores vão querer saber quando você apresentar o seu trabalho, né, é se esse trabalho foi selecionado e se ele foi demarcado de forma significativa. Eu vou fazer a pausa aqui para você pensar a respeito disso e eu vou continuar falando sobre essa afirmação dos problemas e dos objetivos.